desce a casa do leito, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do leito, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, igreja? Devo sentar, louvando e exaltando, bendizendo o nome de Jesus Cristo, que é fiel e poderoso, Deus que é santo. Jesus, ele não perde batalha. Se você fez de Jesus, creia que você também vai vencer. O segredo de nossa vitória é nós não desistir. O segredo de nós vencermos é nós sermos persistentes. Persistir pela nossa vez, insistir mesmo. Porque se a gente não insistir pela nossa vez, nós somos muitas vezes, para o inimigo, ele vai como fracassado. Então nós não somos fracassados, nós somos vitoriosos. Como diz Romanos, capítulo 8, que em Cristo somos mais do que vencedores. Então, você é forte, você é capaz sim de vencer. Muitas vezes o diabo, o inimigo, ele lança palavras de maldição sobre a tua vida. Ele lança palavras de derrota sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, sobre os teus negócios. Mas quando você pega aquela palavra de maldição que é lançada sobre você, ou sobre alguém de sua família, ou sobre os seus objetos, aquela palavra de maldição vem em dobro. Mas quando você não recebe aquela palavra de maldição, mas você pega e você diz: Deus, que essa palavra de maldição, ela venha a ser transferida em forma de bênção. Ela venha cair sobre mim como forma de bênção sobre a minha vida. É como ali sabemos ali aquele homem, queria amaldiçoar, mas Deus transformou a maldição em bênção. Porque a bênção, quem abençoa é Deus. Quem dá a vitória é Deus. Quem usa os seus escolhidos é Deus. Quem faz pela vida dos seus servos ainda é Deus. Ainda que alguém não acredite em você, não confie em você, Deus, ele crê, ele acredita em você. Você tem que confiar em Deus. E acima de tudo é você que tem que acreditar em você mesmo. Você não deve se preocupar que alguém não acredite em você. É você que tem que crer nos seus ideais. É o ponto de partida de dizer: eu vou vencer em nome de Jesus. Eu sou um vaso na mão do Senhor Jesus Cristo. Então aqui o livro de Jeremias, quando você vê no capítulo 1, ao versículo 5, você vê que Deus fala com Jeremias: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Jeremias diz assim: Senhor, eu ainda sou uma criança. E o Senhor, ele não está perguntando a que idade, se é adulto, se é criança. O Senhor, ele usa quem ele quer, irmão. Na hora que ele quer, no momento que ele quer. Porque Jesus é ele quem usa os seus vasos. Aleluia. E nós, na mão dele, somos o quê? Vasos escolhidos. Glória a Deus. Então o livro, capítulo 1, de 18, capítulo 18, verso 1, diz que a palavra de quem? Do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, porque que veio para Jeremias foi a palavra do Senhor, não era a palavra de Jeremias, porque todas as vezes que Jeremias dizia assim, diz o Senhor, ele via em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, servo de Deus, os vasos de Deus, ele tem que andar em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta-te, porque Deus não quer ver ninguém cair. Deus não quer ver ninguém prostrado.
O Senhor não quer ver ninguém para baixo. O Senhor quer ver de pé. Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha só, a palavra do Senhor ali a Jeremias na casa do oleiro, através de quê? Isso é muito interessante. E muitos não olham essa palavra. Eu meditando e observando, ali a forma que o oleiro estava trabalhando no vaso, ali é como se fosse uma pregação para Jeremias. Não é como se fosse uma pregação para Jeremias. Ali era uma forma de uma pregação para Jeremias. Porque Jeremias ele precisava descer na casa do oleiro para ele ver como o oleiro trabalhava no vaso. Porque muitas das vezes o ser humano, para ver como Deus trabalha, é necessário ele entrar na casa do oleiro. E a casa do oleiro representa a casa de Deus. A casa de Deus é a casa do oleiro, aonde o oleiro Jesus Cristo está trabalhando na minha e na tua vida. Você vê que em 2 Timóteo 2 e 24, não vai a memória 20, 2, de maneira que há diversos vasos. Há vasos de barro, há vasos de ouro, há vasos de prata, tem vasos de pau. O que são esses vasos? O vaso de ouro, muitas das vezes, ele quer estar em lugar destacado, ele quer estar em lugar de destaque, quer brilhar, quer muitas das vezes ser melhor. E eu, como pastor, como vaso de Deus, eu não sou melhor. Eu não tenho que procurar melhores lugares de destaque. O maior destaque é na presença do Deus vivo, eficaz. É na presença do Senhor que cura, que transforma, que muda. E os vasos de barro. Uma vez eu vi um pregador falando sobre isso, e eu achei muito interessante. O pau, quando chove, molha, ou alguém joga água em cima, o que vai acontecer? A madeira, dependendo da forma dela, ela vai inchar. Assim tem pessoas que muitas vezes, se Deus der algo para ele a mais do que o outro, ele vai se inchar todo, ele vai se crescer, vai querer pisar no solo, vai querer ser maior. É por isso que muitas pessoas, Deus deixa do jeito que ele está. Porque se Deus der mais, der riqueza, der materiais, ele vai se esquecer de Deus. E vai se esquecer do ser humano. Porque o ser humano, não todos, mas parte tem isso. Então, e é o vaso de quê? De barro. O vaso de barro é o quê? É simples. O vaso de barro, irmãos, se mesmo ele inteiro ou quebrar, ele é vaso. Se ele se quebrar, ele é vaso. E o Senhor vai trabalhar. Então, quando Jeremias e descia a casa do oleiro, e esse que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E ali meditando nessa palavra, eu estava vendo que uma daquelas rodas estava quebrada, estava faltando algo, ou que estivesse trincado, para segurar a fortaleza dos vasos dos peixes. Aleluia! Era precisar primeiro trabalhar em uma das rodas daquela mesa, para depois trabalhar no vaso. O que é isso, pastor? Deus primeiro está preparando o ambiente. O oleiro, antes de ele trabalhar no vaso, ele trabalhou na mesa, consertando ali uma daquelas rodas. Antes de ele trabalhar no vaso, ele primeiro preparou o ambiente, consertou o que estava precisando consertar. Muitas das vezes, poder trabalhar na minha e na tua vida é necessário nós preparar o ambiente. Muitas das vezes, para nós fazer algo, para Deus fazer algo grande em nossa vida, é necessário nós consertar algo que é necessário ser consertado. Nós, como vaso na mão do oleiro, tem algo que precisa ser primeiro modificado. Muitas das vezes nós necessitamos ser primeiro moldado. E descer a casa do oleiro. Aí, como o vaso
que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Olha só, irmão, na mão de quem? Do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel. O próprio Senhor perguntou, irmãos: não poderei eu fazer com vós da mesma forma que o oleiro fez com este vaso? O vaso estava na mão do oleiro, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. E quando se quebra na mão do oleiro, tem conselho, tem uma restauração, tem aí um renovo ainda. E o Senhor disse assim: não poderei eu fazer com Israel da mesma forma. O Senhor tem algo a fazer na igreja, porque o Senhor usa vaso, e vaso o Senhor coloca é para ser usado. Vaso Deus coloca ali, não é para ficar prostrado, não. Deus quer usar ainda os seus vasos, seja na profecia, seja no louvor, seja no dom de cura, seja no milagre, seja no dom de restauração. Mas o Senhor quer usar os seus vasos. Aleluia! Deixa Deus te usar, deixa o Senhor te usar como Ele usa os seus vasos. Seja vaso na mão do oleiro, seja vaso na mão do Senhor, ou quebrado ou não quebrado, Ele está te moldando, Ele está te moldando nesta noite, mesmo que você esteja todo arrebentado, mas você é vaso. Aleluia! Oh, glória! Aí você vê, irmãos, que interessante, que você não vê na Bíblia falando o vaso de ouro sendo moldado de dentro para fora. Mas você vê ali dentro da casa do oleiro, quem estava sendo moldado era o vaso de barro. Porque aquele vaso de barro, quando se quebra, se for nós que temos vasos, se quebrar na nossa mão, nós joga fora, nós descarta. Mas se quebrou na mão do oleiro, o vaso tem aproveito. É como alguém diz, irmão, olha só. Estava vendo esses estudos, estava aqui do lado, né? Como se estivesse fazendo lixeirinha. Até ele estava pegando até algo que estava dentro da lixeira e reaproveitando para ver e fazer algo novo de novo. Porque às vezes aquilo que é descarte para alguém é aproveito para outro. Muitas das vezes alguém te descarta, alguém te despreza. Mas Deus levanta adoradores para te ajudar a se levantar, a te valorizar. Porque Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus que faz e desfaz e faz de novo. É Deus. É o próprio Senhor, irmãos. Glória. Aleluia. Não poderei eu fazer de vós. Aí você vê, irmãos, o importante disso. Se quebrou na mão de quem? Do oleiro. Aí Deus pega aquele, Deus manda Jeremias descer. Jeremias, quando ele desce, ele olha ali, ele vê o oleiro trabalhando no vaso. Imagina Jeremias viu ele trabalhando no vaso de fora para dentro ou de dentro para fora? É de dentro para fora. E Jeremias olhou, estava moldando de dentro por dentro, dando acabamento. Porque quando ele deu aquele acabamento por dentro, vem dando os retoques. Porque tem muitas pessoas que têm a facilidade, tem a possibilidade de ver mais rápido, a agilidade de ver mais rápido os vasos quebrados. Olha só para o quebrado, mas não olha para o consertado, que Deus nos consertou, irmãos. Porque o quebrado tem conserto, tem restauração, aleluia, tem renovo, louvado seja Deus. É algo que você via todo quebrado, aí você diz assim: eu vou levar para consertar. Um aparelho como esse, se quebra tudo, aí alguém diz assim: não tem mais jeito, não quero mais. Aí você diz: não, vou ajeitar. Aí você vai na terra, chega lá,
O cara consegue, meu Deus, estava todo quebrado, não prestava mais. Como que ficou novinho de novo? É assim, irmãos. Nós estamos rejeitados pelo mundo, desprezados pelo mundo. Nós éramos vasos quebrados. Mas quando nós entramos na mão do oleiro, na casa do oleiro, o oleiro consertou e fez um vaso novo. E ainda por cima, além de Deus fazer um vaso novo, Deus pega o vaso e enche de azeite. E o azeite representa o quê? A presença de Jesus. Porque Deus quer usar vaso. Muitas vezes o vaso quer estar embocado. E vaso embocado, o Senhor não usa. O Senhor usa os vasos que estão de pé, vasos de cabeça erguida. E muitas vezes tem pessoas que precisam ser moldadas. Precisam ser, pastor, e essas pessoas que só vivem caindo, levantando, levanta, cai de novo. Mas o Senhor vai moldar. Precisa ser moldado. Ainda não foi moldado por dentro, porque muitos estão preocupados em dar acabamento por fora. Muitos estão preocupados com a veste, com o sapato, com o Senhor, mas não está preocupado com o coração, moldar de dentro para fora. Que é isso? Alguém ser moldado de dentro para fora? É alguém quando ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai moldando dentro do coração, vai fazendo morada na mente e no coração. E quando a palavra vai moldando, a pessoa vai dizer: este é Deus, este é Deus de milagre, este é um Deus que fala, este é um Deus que salva, este é um Deus que cura, este é um Deus que batiza, este é um Deus que transforma. Está sendo moldado. Porque se a pessoa não for moldada pela palavra de Deus, do Senhor Jesus, porque que veio a Jeremias com a palavra do Senhor, dizendo: desce lá na casa do oleiro, porque muitos de nós precisam descer mais na oração, precisam descer mais na palavra de Deus, buscar mais e mais do Senhor, descer mais nas madrugadas, ou descer mais no meu dia, qualquer hora que você precisar orar, ore e fale com o Senhor. Porque o Senhor vai moldando. É como até aquela palavra de Provérbios. Diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E quando a palavra de Deus está falando de madrugada, não está dizendo no sentido que nós devemos orar só de madrugada, não. Porque tem uns que a religiosidade, o falta de entendimento, muitas vezes a falta de sabedoria, a pessoa diz assim: vamos orar na madrugada que a fila é menor. Quem disse que para falar com Deus precisa pegar a fila? Jesus é porta de banco? Não. Fila nós pega para entrar na escola, para entrar em outro lugar. Fila nós para entrar no banco. Então, para falar com Deus, você pode falar a qualquer hora. E quando Deus está dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. É quanto mais cedo buscar a Deus, mais Deus vai te ouvir. Quanto mais você se derramar na presença de Deus, mais Deus vai julgar as tuas lágrimas nos teus olhos. É de madrugada, é de manhã cedo, é de dia, é de tarde, é de noite, é meio do dia de novo. A hora que você orar, falar com Deus, Deus fala contigo. É esse cedo que o Senhor fala. Quanto mais cedo buscar o Senhor, mais perto da vitória tu chegarás. Porque, irmão, aquele que pede, recebe. Isso é bíblico. Então peça para o Senhor, peça para Jesus, porque Ele fará grandes milagres sobre a sua casa. Amém, igreja? Agora eu vou louvar o Senhor Jesus. Esses dias aí, séries de Apolíneo, sai só quente, a cabeça doendo. Mas Deus nos dá vitória para se nós, adorarmos ao Senhor, pregar a palavra de Deus, com todo sem dom, a gente vai fazendo a obra de Deus. E quando a gente sai do culto, Deus dá
dá vitória. Amém? Gastei R$ 400 em uma cantina.